Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. Ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Nesse vídeo nós vamos comentar de mais 3 acertos, tá, que eu tive na minha vida profissional, tá certo? Então, fica até o final do vídeo que eu vou falar de 3 acertos, né? E é sempre bom a gente aprender, tá? Com os erros, mas também com os acertos de outros, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples, para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. O primeiro acerto que eu posso comentar aqui, tá certo, foi quando a gente montou o nosso orquidário, tá, na Universidade Federal do Ceará e colocamos o telado preto, né, de 50% em todos os laterais do orquidário, tá certo? O acerto seguinte, né, foi quando eu deixei uma abertura, né, na parte superior de 50 centímetros, tá certo? Desse telado. Por quê? Tá? Porque nós estamos principalmente numa região extremamente quente, né, que é Fortaleza, tá certo? E essa abertura, tá, deu pra gente, né, digamos assim, essa abertura aliviou, tá, a temperatura interna da nossa casa de vegetação, né, nosso orquidário, tá certo? Então, é sempre interessante, dependendo da possibilidade, você deixar algumas aberturas, tá, dentro de qualquer tipo, né, de ambiente protegido que vocês estejam, né, na verdade montando, tá certo? Então, no nosso caso, como o pé direito, tá, da nossa estrutura está em torno de 3,5 metros, a gente deixou para 3 metros, tá? 50 centímetros de abertura superior do telado. Isso aliviou muito a temperatura, né? Isso alivia, né, até hoje esse excesso de calor dentro dentro do nosso orquidário, tá certo? Eu tenho, na verdade, uma seção, tá, que fala de ambiente de cultivo, tá certo? Se você puder assistir, seria bem interessante, né? Eu falo de telados, eu falo de TNT, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar e assistir, seria bem interessante também. É bem instrutivo, tá? Tem muitas ideias bacanas, né, que normalmente a gente não vê em outros canais por aqui, tá certo? Segundo acerto, né, na verdade já é mais do que uma necessidade, né, a gente sempre trabalhar sempre com 2 opções, sempre com 2 culturas, sempre com 2 substratos,
Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que você sempre tenha um plano B e C no que você estiver fazendo, tá certo? Eu vou citar aqui, por exemplo, os trabalhos que nós conduzimos, né, em pesquisas, tá certo? A gente sempre trabalha com 2 ou 3 culturas diferentes para que a gente consiga, né, pelo menos com uma a gente ter o sucesso de conduzir, a gente ter o sucesso, né, com relação ao trabalho científico, tá certo? Na produção, tá, na minha família, a gente também tinha uma planta principal, mas tínhamos segundo, terceiro, quarto e até quinta opções, né? Porque o nosso mundo gira, né, e muda muito rapidamente, tá certo? Então, eu já comentei aqui recentemente, né, que eu falei de uma bromélia chamada Cryptanthus, tá certo? Quem queria essa planta, né? Mas em algumas situações, como aconteceu agora, por exemplo, né, nesse problema que a gente está passando hoje, tá? Quem tem Cryptanthus vendeu tudo, não tem mais, tá certo? Então são ideias, né? São opções, segunda opção, terceira opções que sempre a gente tem que ter, tá? Na nossa mente, tá certo? É que nem o pessoal normalmente da culinária faz, né? Não tem, por exemplo, a cebolinha, tá certo? Vamos usar outro condimento, vamos usar o nirá, vamos usar, tá? Vamos usar outro condimentar, tá certo? Então a gente sempre precisa ter segunda até terceira opções, né? Para que a gente não fique na mão, tá certo? Eu tenho, com relação a espécies, eu tenho aqui no canal, tá, uma seção de plantas diferentes, né? Eu apelidei de Você Conhece realmente essa espécie, tá? Deve ter mais de 30 vídeos, né? Acho interessante que vocês assistam também, tá certo? Porque pode ser, de repente, uma opção para você cultivar além daquela principal que você tem, tá certo? Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível, tá? E aqui eu vou apresentar para você uma parte desse capítulo que é a parte de pragas e doenças. Inclusive eu falo aqui sobre o fungus gnats e muitos outros problemas como doenças e pragas. O terceiro acerto que na verdade eu carrego até hoje, eu acredito que não vou deixar de carregar, são as leituras constantes, tá certo? É uma prática que infelizmente cada vez mais a gente vê, tá, a juventude não carregar mais essa, digamos assim, essa virtude, né? De leitura e de sempre aprimorar o que você está conduzindo, o que você está fazendo na prática, né? O cultivo de plantas não é diferente, pessoal. Então, eu acho interessante que vocês sempre leiam, tá certo? Livros, né? E artigos, tá certo? Não fique somente aqui no YouTube, não, tá certo? Eu vou preparar um vídeo, tá, de algumas leituras com relação ao cultivo de plantas que eu acho interessante que vocês façam essa leitura, tá certo? Mas eu vou deixar para um vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo, né? Mas não precisa ser somente da área técnica. Vocês viram, né, que são 3 acertos que eu acredito que seja importante, né, tanto para a minha formação profissional, tá certo? Formação técnica, tá certo? Mas como, né, aquisição de novos conhecimentos, tá certo? Então, mas se vocês tiveram alguma dúvida, tá? Encaminhe a sua pergunta, as suas perguntas, suas sugestões para a gente, tá? Isso ajuda não somente o nosso trabalho aqui, mas principalmente para quem está assistindo esses vídeos, tá certo? Como em todos os vídeos, né, a gente tem dedicado o vídeo para um lar assistencial, né, uma entidade assistencial. E hoje eu dedico o vídeo para o Lar Torres de Melo. Esse lar acolhe pessoas praticamente abandonadas, né, e eles
dão toda a assistência necessária para essas pessoas. Você pode ajudar essa entidade doando com qualquer coisa, alimentos, roupas usadas, tá certo? O que você puder, tá certo? Eles estão precisando muito de fralda geriátrica, se vocês puderem ajudá-los, seria muito interessante. E ajude o nosso canal também, tá certo? Nós já estamos com mais de 450 vídeos. Toda colaboração é interessante, você não precisa pagar nada, você não precisa depositar recurso nenhum. É só clicando no like, tá certo? No joinha, tá? Inscrevendo no canal, compartilhando e também aperte o sininho, tá certo? Que com isso você vai receber notificações do YouTube quando tiver novos vídeos no nosso canal, tá certo?